Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 3 de 3 de 2025, 3 de março. Estamos com a nossa a nossa 20ª parte da série aqui do livro Jogo dos Deuses do Cal T. Creedon, um livro muito importante, muito bacana. Então, se você não começou a assistir, volta lá, pega do começo da primeira parte, tá bom? Material muito bom. Antes da gente entrar no livro, né? Claro que eu vou sempre lembrar vocês dos meus quadrinhos, né? Olha, eu já tô com a coleção 8 livros aqui, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos, tá? Temos o lançamento, que é o Prédio, e o Lambo, que é o que eu lancei ano passado. Esses dois para toda a família, todas as idades. Você adulto vai gostar. O Prédio, inclusive, né, eu faço referência à infância de quem cresceu nos anos 70, 80, sem celular, sem internet, usando a imaginação para brincar. É uma história incrível. O Lambo, para quem gosta de cachorro, todo mundo vai se apaixonar. Os dois têm trilha sonora, tá no Spotify. Você lê as histórias ouvindo as músicas para criar a sensação realmente de estar vendo um filme. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá aqui para todo mundo que quer entender o que está acontecendo no mundo, a parte de transhumanismo, cibernética, tecnocracia, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia. Então, tá tudo sintetizado aqui. Levei 7 anos para concluir essa trilogia, vale a pena demais, tá? Temos um outro dia que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela. A gente aborda todas as armadilhas que aguardam jovens quando eles estão entrando na final da adolescência, faculdade. Então fala de dependência química, né, abuso sexual, doutrinação política. É uma história muito, muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance, né, para quem gosta de dorama aí vai se amarrar, mas se passa no mundo das artes marciais. Então também quem gosta de artes marciais vai gostar. É uma homenagem aos filmes como Rock, Karate Kid, né, Grande Dragão Branco. Enfim, principalmente o Rock, que usa, né, a luta como pano de fundo para contar essa história de encontrar sua identidade, né, de vencer a sua própria limitação, se superar. Então é uma história muito legal. Tem trilha sonora também no Spotify, tá? E o último é o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante. Quem gosta de adrenalina vai gostar demais. A ação não para, mas tem uma mensagem também muito legal de redenção, de vencer o mal, encarar o mal face a face e sobreviver. Então, pessoal, todo esse material, essas 8 HQs, vocês adquirem diretamente comigo no meu site filipefolgose.com, tá? O link está aqui embaixo na caixa de descrição, é só clicar, você cai lá. Ou pedir pelo meu Instagram também, você mandar um direct no meu Instagram. Tudo isso eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição, os links, tá? Para você entrar facilmente em contato comigo. Não é a Amazon, tá, pessoal? Eu não vendo pela Amazon, é diretamente comigo. Assim eu mando com, né, um autógrafo, dedicatória para vocês, tá bom? E que mais? A gente tem aqui embaixo o link do Odysee também, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Muito obrigado quem apoia o canal. Você que está, né, há alguns anos, muito obrigado. E se você quiser apoiar, é pelo Subscribestar, tá? Vamos retomar aqui então, pessoal. Então, ele estava aqui falando, né, a gente terminou o vídeo passado falando sobre a questão da Agenda 21, né, lá da reunião que teve em 92 no Rio de Janeiro, e sobre todo o uso da questão da como está ligado todo esse discurso, né, do ambientalista com a questão esotérica, né, com a questão de controle social. Então eles usam uma coisa que parece ser boa, né, parece ser, não, vamos salvar a Terra, o planeta, mas por trás tem um propósito completamente diferente do que esse, né? E aqui ele diz assim, olha, por exemplo, em 1973, né, em resposta a uma iminente catástrofe ecológica, o Conselho de Igrejas do Canadá, né, ele perguntou para proprietários de terra, né, o seguinte:
qual seria um argumento forte o suficiente para fazer com que a terra virasse propriedade da comunidade? Então o que é isso? É comunismo, pessoal, né? É desapropriação de terra, fazer com que, né, olha só, usando a desculpa da ecologia para tomar a terra das pessoas, né? Então, né, o governo, né, ele passaria a ser administrador dos recursos, né, naturais para o benefício de todos. De novo, o que é isso, pessoal? Então, não, né, é o modelo social fabiano. A gente consegue fazer implementar o socialismo à força, como foi na União Soviética, né, com os gulags, né, matando lá os fazendeiros e roubando a terra, ou no Ocidente a gente tenta fazer a mesma coisa, só que com a desculpa, né, não, olha só, né, nós vamos gerenciar melhor a terra, é pro bem da comunidade, abra mão, né, da sua propriedade privada, né? Baseado, né, nessas predições terríveis dos eco-alarmistas como o Paul Ehrlich. Paul Ehrlich ficou famoso nos anos 70 pelo livro chamado a Population Bomb, se eu não me engano, que era, né, a bomba da população, da superpopulação. E é um cara que até, né, na pandemia aqui, as pessoas, a BBC, foi, né, o cara completamente descreditado, né, porque todas as previsões que ele fez nos anos 70 não se cumpriram nenhuma, mas mesmo assim, como é um cara ligado às elites, né, ainda dão ouvido, né, enfim, né, um cara desses, né. Mas, né, para ele, então, medidas extremas deveriam parecer razoáveis, né? Quer dizer, aquilo que era completamente extremo, né, de você tomar a terra das pessoas, deveria ser considerado razoável, né? Inclusive por líderes cristãos, né? Então, o que? Usando o conselho de igrejas, né, para o que? Doutrinar a galera e ter, vamos dizer, um apoio, inclusive religioso, né? Então aqui a gente já vê, né, umas amostras do que será o sistema da besta, né? Usando, né, a religião para apoiar, dar poder perante a população para implementar, né, as agendas deles, né? E ao dizer isso, né, o autor fala assim, eu estou, né, sugerindo que o Conselho de Igrejas Canadense nada mais é do que uma plataforma para comunismo, que é verdade. Da mesma forma como aqui no Brasil, né, você teve não só no Brasil, né, mas em toda a América Latina, a teologia da libertação, né, promovido, e até hoje, né, isso é promovido, né, o Frei Beto e tal. Não, as pastorais, é tudo que é tudo comunismo, pessoal, né? Então, nem todas as propostas, né, eram radicais como essa, mas algumas, como por exemplo o projeto das áreas selvagens, né, elas são completamente extremas, né? Outras soluções também, como a taxa de carbono canadense, ela é uma medida muito custosa para um problema que já em si é altamente questionável e é um problema que tem sido, vamos dizer, apresentado de forma política, no sentido de não tem nada a ver com ecologia, tem a ver com o quê? Com recurso, né, com desapropriação, com recurso econômico, né? Com o Estado tendo controle sobre, né, a liberdade do cidadão, controle sobre a comida, sobre a produção agrícola, sobre a economia, né? Novamente, comunismo, né? E ele fala, bom, voltando, né, ao encontro lá do Rio de Janeiro de 92, né, a Eco 92, a resposta, né, da United Church do Canadá, né, a Igreja Unida do Canadá, que também de igreja não tinha nada, porque começou, né, a promover a celebração do sol, né, a promover o conceito como Gaia, como a mãe natureza, quer dizer, obviamente pagãos, né, não tem nada a ver com o cristianismo.
essa instituição United Church, né, as Igrejas Unidas, fez uma declaração sobre uma ética planetária, né, reconhecendo, né, a inteireza, né, ou a completude, ou a unidade da Terra, né, como sendo uma ordem econômica internacional, né, e para reduzir população. Então, né, completamente contra o que a Bíblia diz, né, crescei e multiplicai-vos, né, a Bíblia diz. Então não, vamos controlar a população. Isso é o quê? Eugenia, malthusianismo, né? Só alguns que podem se reproduzir, né? Outros não podem, né? E aí eles diziam, não, nós estamos indo além do materialismo para gerar uma conexão espiritual entre a humanidade e a natureza. Aqui, né? Como soa bonito, né? Se você ouve sem um entendimento crítico, você compra a mentira, né? E, sobretudo, né, eles também traziam um novo significado para a oração do Pai Nosso, né? Olha só, pessoal, aonde eles, já em 2015, nos cultos deles, eles diziam, né, a nossa mãe, Pai, que está no céu. Então, acrescentaram a nossa mãe, né, na mãe natureza. Isso não está distante do culto à rainha dos céus, né, que já desde lá de Ezequiel já era, né, já Deus já combatia. Por quê? Porque era uma forma de desviar a adoração ao Deus Criador, né? E é muito o que a Igreja Católica continua promovendo, adoração à rainha do céu. Não é a Maria histórica, né, mãe de Jesus, não. É essa entidade, né, que muito antes de Maria já queria competir com o Deus Criador, né? Que nas outras, né, em outra, por exemplo, na cultura grega, era a Gaia, né, era a natureza. Vamos continuar aqui. E a mensagem, né, do Robert Mueller no Congresso da Juventude Global do ano de 2000, dizia o seguinte, né? A partir de agora, vocês são cidadãos da Terra, né? Vocês não são cidadãos de um país, né? Não, vocês são cidadãos, então já o que? Conceito ao globalismo, né? E vocês são filhos da mãe natureza, olha só. Então não é só uma identidade política, civil, mas é uma identidade religiosa também, né? Então agora vocês são filhos da mãe natureza. Não está falando de Deus, do Deus Criador, não, é de Gaia, né? Da mãe natureza. E o autor, né, o Carter Cribb, fala assim: eu recentemente recebi uma cópia da Bíblia Verde. Olha só, pessoal, fizeram uma Bíblia Verde. Você sabia disso? Não, né? E ele fala o seguinte, né, que diferentemente do que essa Bíblia promove, né, Deus é exaltado sobre todas as coisas vivas, sobre toda a criação. Deus não é verde, né? Deus é incomparável, né? Isso é paganismo, né, que está sendo promovido. Né, logo após a Eco 92, né, você teve também outros eventos, né, como por exemplo teve um chamado a Arca da Esperança, que buscava reinterpretar a Arca da Aliança. O inimigo sempre quer distorcer, pessoal, sempre imita e quer distorcer, né? E aí, dentro dessa nova arca, então eles colocaram como se fossem os novos 10 mandamentos, os 10 mandamentos da terra, né? Que já era uma coisa que estava sendo proposta na Eco 92, né? Vamos dizer, no Earth Chart, né? Chart é vamos dizer, como que eu posso traduzir isso aqui? É como se fossem umas tábulas mesmo, né? Um regulamento, né? Então, eles
promoviam, né, na verdade, trazer uma imagem de sagrado. Por quê? Porque fazia referência a algo bíblico, mas ele usa a palavra aqui, né, a frase, era uma sacralidade secular, vamos dizer assim, né? Pegar algo que é sagrado e secularizar, vamos dizer assim, ou pegar algo secular e tentar sacralizar, né? E aí ele começa a falar assim, alguns dos desdobramentos dessa política, né, promovida pela ONU, né? Então, por exemplo, né, a Bolívia passou leis dos direitos da mãe natureza em 2010, tá? Então, por que é importante esse livro, pessoal? Porque ele pega esses movimentos culturais, espirituais, e ele mostra como isso acaba virando lei, acaba sendo implementado, né? Como esses movimentos, né, que a princípio são inócuos, né, não tem perigo, é uma coisa simplesmente cultural, não, né? Por quê? Porque primeiro a gente precisa mudar a cabeça das pessoas. Você precisa o quê? Fazer, né, uma engenharia social. Você precisa mudar a cabeça, e você muda a cabeça das pessoas como? Através de cultura, pessoal, né? Cultura, religião. E aí você promove uma aceitação popular e isso acaba virando lei, né? E aí os congressistas, né, vão implementar não, é o povo que está querendo, né? Isso é um clamor do público, e aí codificam isso em forma de lei, né? É assim que as coisas funcionam. E é muito sério e perigoso, né? Então, por exemplo, o Maurice Strong, que é um globalista, né, era o secretário-geral do encontro lá do Rio, né? Ele, originalmente, ele tinha esperança que esse documento da Terra, vamos dizer assim, né, o Charter, ele fosse o documento definitivo, né, a partir do encontro, né? Ele falhou, né, em realizar isso, mas, né, no Fórum Global de 1992, aonde foi, né, inicialmente desenhado vamos dizer, esse documento da Terra, né, essas leis da Terra, vamos dizer assim, não foi completamente aceito. Mas após o Rio, né, o Maurice Strong, ele começou a promover isso junto com o Gorbachev, né, o Mikhail Gorbachev e o Stephen Rockefeller, tá? Então, em mais de uma ocasião, o próprio Gorbachev, né, ele citou, né, esse documento da Terra, esse Charter da Terra, como um novo tipo dos 10 mandamentos, tá? Então, voltando, né, à questão, por exemplo, né, eu falei aqui que a Bolívia, em 2010, ela passou essa lei, né, dos direitos da mãe natureza. A Nova Zelândia, né, em 2017, reconheceu um rio lá, um rio chamado Wanganui, como tendo o mesmo status que seres humanos. Você fala, peraí, o quê? Um rio tem os mesmos direitos que um ser humano? Sim. E no mesmo ano, em 2017, a Arábia Saudita, ela deu cidadania a um robô, que é o Sofia, né? Inclusive virou embaixador também da ONU, né? Um robô. Então, o que? A gente está vendo o que? Animismo, são coisas inanimadas, né? Então, tanto um rio, não estou dizendo de novo, pessoal, que a gente tem um mandado bíblico da boa mordomia, do que? De cuidar, preservar a natureza, é óbvio. Agora, você pegar um rio, né, e transformar, e dar vamos dizer, um status legal, como se fosse um ser vivo, consciente, isso é paganismo, isso é animismo, né? É o que? Não, então o rio tem um espírito, ele é vivo, a árvore também, né? Não estou dizendo que a árvore não seja viva biologicamente, né? Mas, pessoal, espiritualmente isso traz o que? Promove adoração à terra, né? De novo, você não pode adorar a criatura, você tem que adorar a quem criou a natureza. Deus criou a natureza. Então o robô também, o robô é o que? É matéria, é feito, mas agora não. Então, vocês estão entendendo como esse mesmo conceito é facilmente, você pode transicionar ele, né? Porque afinal de contas, se qualquer coisa material pode ter um espírito,
Inclusive um robô que, se ele for animado, né, é um animatronic, se ele for animado eletronicamente, ele é cheio de peças de composição, né, é uma máquina, mas se eu faço com que ele fale, com que ele tenha aparência humana, mais fácil ainda para as pessoas é começarem a achar que não, isso é um ser vivo, né, tem uma consciência, né. E agora já tem conversas, inclusive, para agora em 2000, né, desde o 2023, do que? De tornar robôs como seres com direitos. Né? Vocês estão entendendo? Né? Então, por definição legal, nós estamos nos tornando um com as coisas. Né? E isso é, né, o que... olha o que ele traz aqui. Isso é uma projeção do que você lê no livro de Romanos, capítulo 1, quando fala assim, né, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. Né? Paulo já tratava dessa questão lá em Romanos. Né? Sexualmente, né, essas novas fronteiras estão sendo também, né, confundidas, estão sendo, vamos dizer o que, diluídas, né? Quando um movimento baseado em São Francisco chamado Ecosex, tá? Eco, então você está vendo como eles, não, é o sexo ecológico também, né? Eles em 2011 publicaram um manifesto do Ecosex, promovendo encontros eróticos com a natureza e casamentos, contratos de casamentos com árvores, com oceanos, tá? E isso era considerado uma verdadeira expressão progressista do amor à natureza. Aqui no Brasil, né, alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, né, de o Serguei, aquele músico dos anos 60 que dizia que era pansexual, que ele fazia amor com a árvore, fazia amor com peixe. Ele falou, teve entrevista inclusive no Jô Soares, ele falou, eu fiz amor com robalo. Isso é o que, pessoal? Nesse sentido, com o animal é bestialidade, não é ecossex, não, é bestialidade. De novo, né, isso liga a Romanos 1. Paulo fala que a consequência dessa mentira, né, dessa perversão da mente humana de adorar a criatura ao invés do Criador, leva inclusive a um comportamento pervertido sexual. Né? Então, de uma forma clara, né, o produto dessa troca da verdade pela mentira, ela tem sido vista, né, cada vez mais patente, né, nos dias de hoje. Inclusive, pessoal, já é cada vez mais a promoção do sexo com robô. Né? Então isso é tão demoníaco, né? Sexo com máquina, com um pedaço de metal. Né? Então nós estamos vivendo uma época de uma transformação revolucionária. Né? É uma mudança forçada, isso que a gente precisa entender. Essas coisas não acontecem espontaneamente, pessoal. Isso tudo é pensado com antecedência. Né? Eu li aqui para vocês o livro que ele cita aqui, né, inclusive, que é um documento lá do Mudando as Imagens do Homem, né? Lá do Instituto de Stanford. Então, que eram cientistas já pensando assim, como que a gente vai mudar o conceito do homem a respeito de si mesmo. Né? Ele cita aqui o Peter Jones, né, do Truth versus Change, na verdade versus mudança, está absolutamente correto quando diz o seguinte: o passado pagão será o nosso futuro planetário. Então, o que a gente está vendo é exatamente as mesmas coisas que eles adoravam, né, que o cristianismo combateu ao longo de milênios, tudo que era promovido antes, né, que inclusive sacrifício humano estava ligado à adoração da terra, né? Tudo isso está voltando a ser promovido com uma nova roupagem, e as pessoas sem conhecimento histórico, sem referência histórica nem espiritual, né, muita parte da população está entrando em contato com esses conceitos pela primeira vez e está abraçando.
né? Porque eles não têm um entendimento prévio de que isso é destrutivo, de que isso é negativo, de que isso é satânico, né? É anti-humano, na verdade. Imagina um homem fazer sexo com um robô, com uma peça de máquina, pessoal, né? E aqui ele diz o seguinte, né? De acordo com o futurista visionário Philip Comella, o sonho da humanidade é criar coletivamente uma mente de Deus, tá? É fazer com que esse conceito tá, obviamente, olha só, um cara, né, um humanista, né, tá promovendo esse conceito. Não, nós temos que estar conectados de forma com que todas as nossas mentes criem uma mente de Deus. Obviamente que ele não é o primeiro a falar isso, né? Eu já falei várias vezes do Teilhard de Chardin, aquele jesuíta, né, que no século passado começou a promover essas ideias, né, do ponto ômega, da noosfera, né? E isso está muito ligado com a internet, pessoal, né? Muito ligado com o que vai ser o sistema da besta, que a gente lê em Apocalipse 13, Apocalipse 17, né, todo mundo preso a esse sistema de controle global, né? Ele continua dizendo assim, a partir do momento que nós realizarmos, né, essa unidade, um novo Éden irá existir, né? A esperança será encontrada nessa unidade mística. O nosso futuro está interligado e só dessa forma que nós iremos encontrar a salvação uns nos outros. Então, olha, pessoal, olha o que um cara já está promovendo, essa ideia completamente anticristã, né? E é o que a Bíblia já prediz lá no livro de Apocalipse, 2000 anos atrás. Esse discurso vai ser o discurso, né, para convencer as pessoas. Vai ser um discurso não só econômico, financeiro, né, político, mas vai ter esse elemento espiritual. Não, nós vamos estar conectados numa única mente, você não vai querer ficar de fora, você faz parte da humanidade, nós vamos estar unidos, né, vocês estão entendendo? Nesse pensamento global, em unidade, em harmonia. Isso já está sendo promovido, pessoal, e vai continuar sendo promovido numa escala cada vez maior. Você não quer? Como? Você não quer fazer parte, você não quer fazer parte da mente da humanidade, você quer estar excluído da mente da humanidade. Esse vai ser o discurso, né? Um outro autor místico, também chamado Franz X. Todt, ele postula que a era mística da humanidade que está evoluindo irá recuperar a visão do sagrado, aonde não só a nossa salvação será encontrada, mas também a nossa liberdade e a nossa alegria. Então, esse encantamento salvífico, ele irá se dar através da descoberta da Mãe Divina mais uma vez. A Mãe Divina. Quem que fala de a Mãe Divina, pessoal? Então, isso aqui é um místico falando. Olha, presta atenção, né? A nossa salvação. Então, a nossa salvação não é Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa liberdade, a nossa alegria não é Jesus Cristo, a nossa liberdade não é Jesus Cristo. Vai ser através da tecnologia, da evolução mística, mas o que para redescobrir a Mãe Divina. Então, pessoal, cuidado, amigos católicos, né? Ou vocês buscam Jesus Cristo, ou entendam claramente, né? Jesus falou, aquele que não está comigo está contra mim. Não, entendeu? Vocês têm que entender claramente, ou vocês acreditam que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ele é Deus encarnado, ou vocês adoram essa entidade chamada Rainha dos Céus, Mãe Divina. Não é Maria, a Maria histórica bíblica. Não é. Vamos continuar, né? O promotor místico, né, e ganhador do Emmy, Dennis Weaver, ele diz claramente:
essa é a realização da nossa unidade, essa é a nossa salvação. Tá? De novo, a salvação vai estar, né, vamos dizer, identificada com você fazer parte dessa unidade global, que vai ser feita através de tecnologia e vai ter essa conotação espiritual junto com a Mãe Divina. Né? Olha como, né, eles continuam dizendo aqui, o Erwin Laszlo, né, um outro autor, né, no livro chamado A Ciência e o Reencantamento do Cosmos. Olha só. A ciência e o reencantamento do cosmos. Eu já expliquei diversas vezes aqui ao longo de vários vídeos que o quê? Eles, através do iluminismo, procuraram secularizar a sociedade. Todo mundo acreditava em Deus, em sobrenatural. Então, através do iluminismo, não, agora a gente vai tornar a sociedade materialista, porque, né, o resultado do materialismo vai ser o hedonismo, vai ser muito mais fácil de controlar essa população. E depois nós reintroduzimos a espiritualidade, mas uma falsa espiritualidade. Né? E é aqui, né, o livro do cara, A Ciência e o Reencantamento do Cosmos. Eles estão sabendo que desde do começo ali do século passado, com a questão quântica, a física quântica, você já estava voltando a falar de metafísica, a falar de espiritualidade, agora só que com, né, uma etiqueta científica para dar uma validação racional. Você não é fanático crente, né, que lê a Bíblia, que acredita em fantasia e mitologia, não. Agora está validado pelos cientistas. Né? E ele diz o seguinte, né, então não há, na verdade, certo ou errado. Olha que bonito, né? Olha, isso quem diz é o quê? Uma entidade que se autoproclama um astronauta antigo, que se identifica como Ra, através de uma série de mensagens psicografadas. Cuidado com quem recebe mensagem psicografada. Meus amigos espíritas também, Kardec, né, o Chico Xavier, cuidado com tudo isso aí, pessoal. Né? Então, essa entidade chamada Ra, né, diz o seguinte: você é tudo, você é todo ser, toda emoção, você é a unidade, você é o infinito, você é. Olha isso, pessoal. Quem que diz eu sou? Deus diz eu sou. Ninguém é além de Deus, né? Mas ele fala, não, você é Deus. Essa é a lei do um. Isso aqui, pessoal, é muito próximo do que o Aleister Crowley ensinava. Isso é satanismo puro, só que embalado com toda a baboseira mística, ecológica, nova era. Não é nada diferente de satanismo, pessoal, tá? E aí o Dennis Weaver, né, ele diz que nós temos que sentir Deus, né? E aí dar nós mesmos a esse sentimento, né? E proclamando que nós seremos despertos para a verdade, que não há nenhuma diferenciação, não há separação, tudo é um só. Isso é uma mentira, pessoal. Né? Primeiro que Deus criou a natureza, Deus não está na natureza, Ele criou a natureza, Deus está fora da criação, Ele intervém na criação. E nós só nos tornamos um com Deus a partir do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador e recebe. Por quê? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Isso desde o livro de Gênesis, né? O pecado original. O homem, por livre e espontânea vontade, escolheu pecar, deu ouvidos a Satanás, escolheu comer da árvore do conhecimento do mal. E isso resultou o quê? Na separação com Deus. Qual que é o resultado da separação com Deus? A morte espiritual e depois a morte física. Então, sim, os nossos pecados fazem separação da gente com Deus. Se não for, né, o sacrifício de Jesus que estabelece um novo e vivo caminho para que nós voltemos a ter comunhão com Deus, voltemos a ter unidade com Deus, né? É só através de Jesus. Então, todo esse discurso, pessoal, novamente, é um engano, continua sendo a propagação do engano. Né? Então,
que eles falam, qual seria, né, o resultado final disso, né? De acordo com Comella, o objetivo dessa unidade, né, com a mente de Deus, é realizar o sonho da paz mundial, e aonde nós vamos tornar o céu real na terra. Olha toda essa linguagem, pessoal, eles pegam linguagem muitas vezes bíblica e tentam aplicar isso numa utopia mentirosa, né? Uma utopia comunista, secular, humanista, diabólica, entendeu? Né? Aí continua a teosofista Alice Bale, né? Que é a discípula da Madame Blavatsky, que é a autora da grande parte dos livros, né, da Lucius Trust, que eu já li para vocês parte aqui da exteriorização da hierarquia, dizendo que em 2025 as hierarquias espirituais iriam se apresentar para a humanidade, né? Ela faz referência às antigas e as coisas antigas e não desejáveis, vamos dizer assim, né? Coisas que devem desaparecer com a nova era, fazendo referência ao que é o cristianismo, né? Então falam o seguinte, que o cristianismo é baseado em ódio e num espírito de separação. Aonde ódio, né? E aonde espírito de separação? Ao contrário, Jesus morreu para salvar a todo aquele que crê, mas a gente tem que fazer separação entre o bem e o mal, né? Não é uma coisa só. Então, novamente, se você não aceitar aquilo que eles propuserem como sendo o correto, como sendo a unidade, você vai ser chamado o quê? De intolerante, de discurso de ódio, né? Espírito de separação, né? E aqui o autor ele fala, será que isso já não existe, né? Será que esse ódio à verdadeira unidade já não existe? Sim, porque você pode se tornar um com Deus através de Jesus Cristo, né? E tem muito ódio contra essa palavra, contra o cristianismo, contra Jesus, né? Isso já existe desde quando Jesus veio, né, há 2000 anos atrás para salvar, né, pessoal? Mas, de acordo, por exemplo, com a futurista, né, e mística Barbara Max Huber, que eu já li os livros dela aqui também, como A Conspiração Aquariana, né, ela diz que uma presença angelical, né, diz que o problema da separação está em lembrar da nossa identidade, porque nós esquecemos que nós somos Deus. Olha isso, pessoal. Nós não somos Deus. Você, através do teu arrependimento, da confissão, Jesus a Bíblia diz que nos dá o poder para que nos tornemos filhos de Deus. Você vai se tornar um com Deus a partir do momento que você confessar Jesus. Agora, se você continuar achando que você é Deus, que você não precisa de transformação, você não precisa se arrepender, você permanece no pecado, você não é um com Deus em nada, tá? Você está separado de Deus, né? Mas o que essa galera promove? Ela diz o quê? Que então nós vivemos numa ilusão de separação. Então o que? A pessoa, né, trai, peca, mente, usa droga, né, fala mal, e ela acha que ela está unida com Deus? Não. Tá? Mas para eles, então a solução é realizar a nossa divina união. Então, se você é incapaz de atingir essa iluminação, ou se você não está disposto a participar do plano para se tornar Deus, você deverá ser descartado. E isso que vai ser cada vez mais promovido. A gente viu uma versão leve disso durante a pandemia, né? Ah, não, se você não aceitar tomar, né, e fazer parte, você vai ser demitido, né, vai entrar em ostracismo da tua família, dos teus amigos, vai ser rejeitado, porque você não está seguindo a agenda, você não está, né, protegendo os outros. E esse é o mesmo discurso que vai ser promovido, né? Então, ao descrever esse processo seletivo que virá, né, que eles que já vão implementar,
é isso, né? Aqueles que não quiserem participar do nascimento planetário serão removidos. E inteligências não humanas dizem o seguinte, através da Barbara Hubbard, né, que é uma outra que fala que recebe mensagens de extraterrestres, de entidades, é tudo demônio, pessoal, tá? Mas olha o que ela diz, ela fala assim, o meu desafio é que como nós iremos, que nós iremos superar a ilusão da separação da humanidade com Deus, né, através, rapidamente, para conseguir salvar o mundo. Então, vários conceitos errados aqui. Então, nós que vamos salvar o mundo quando nós entendermos que nós somos Deus. Olha o que estão promovendo, né? A solução é que nós devemos realizar a união da humanidade com Deus, né? E ela fala, o cirurgião que ousar deixar o câncer no corpo, quando ele fecha o corpo, né? Após uma operação delicada, né? É a mesma coisa que se nós ousarmos deixar, né? Quem tiver esse tipo de pensamento na Terra após o processo seletivo. Porque quando nós completarmos o processo de transformação, todos os que vivermos seremos, todos os que vivermos, né, nessa época, seremos empoderados para sermos como Deus. Nós iremos ter tocado a árvore da vida. Olha isso, pessoal, né? Os querubins e a espada flamejante serão removidos para sempre, e a memória de Deus será restaurada para a humanidade. Nós iremos superar o diabo dentro de nós. Nós iremos superar o nosso sentido de separação de Deus e, portanto, iremos realizar dentro de nós o poder de Deus. E aí nós iremos salvar o mundo. Se você quer alguma coisa mais antibíblica, mais satânica, e pessoal, por que eles usam linguagem bíblica? Eles sabem muito bem, pessoal. É uma esotérica, aqui ela não está usando linguagem ali dos Vedas, não está usando linguagem do Mahabharata, não está usando linguagem, né, do confucionismo, do taoísmo. Não, ela está usando linguagem bíblica. Ela está falando os querubins, o querubim e a espada flamejante, que quando a gente lê em Gênesis, quando, né, o homem caiu, o homem pecou e Deus expulsou ele do jardim do Éden, ele colocou o quê? O anjo com a espada flamejante para fazer com que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, para que o homem não se tornasse imortal nesse processo de pecado, corrompido. O homem tinha que o quê? A partir desse momento ele tinha que ser restaurado pelo sacrifício de Jesus, do Messias, e aí sim ele poderia ter acesso à árvore da vida, a partir do momento que... Porque não adianta, a pior coisa seria nós nos tornarmos imortais com o pecado. Olha isso, né? Mas ela diz aqui o completamente contrário, né? E a teosofista e ocultista Alice Bale, né, que os seus livros, os seus escritos influenciaram o movimento da Nova Era, escreveu que Adolf Hitler, Stalin e o Franco era o ditador lá da Espanha, né, eram todas expressões da força de Shambhala. Shambhala para eles é um centro cósmico que manda energias que vão, né, promover a evolução da espécie, né? Então, olha só, o Hitler, o Stalin, o Franco, todos eram expressões de Shambhala, né? Essas personalidades, de acordo com a Bailey, eram agentes do destino, eram criadores da nova ordem e iniciadores de uma nova civilização. Eles eram os destruidores daquilo que deveria ter sido destruído antes da humanidade, né? Antes, para que a humanidade conseguisse né, ir adiante nesse caminho iluminado. Então é o conceito, é o meu conceito de Shiva. A Shiva é a parte destruidora de Deus. Então a gente tem que abraçar essas pessoas, porque eles estão destruindo aquilo que deveria ser destruído.
Eles estão destruindo a antiga ordem para instituir a nova ordem. E junto com isso destruindo o cristianismo. Todos aqui perseguiram a igreja, todos aqui perseguiram o cristianismo, pessoal. Vocês estão entendendo? Bom, então, segundo eles, ao rejeitar as divisões, essa unidade também irá gerar uma leis, né, e gerar processos legais e leis, né, e uma justiça que não mais depende naquilo que é verdadeiro e falso, mas uma justiça que é moralmente mensurável, né? Então, éticas baseadas nos padrões e nos julgamentos que são ligados à distinção de valores, eles vão ser abandonados. E vai ser estabelecido, né, novas fronteiras separando o que é certo e o que é errado, né? E todo aquele que se declarar ligado a essa unidade, né, vai passar a vivê-la, né? Então, até mesmo um argumento sobre o céu na terra não pode ser concebido como fora da realidade da separação, porque ele depende de comparação e julgamento, né? Então está falando o seguinte: até o conceito de céu e terra vai ter que ser abandonado, porque vai ser uma coisa só, né? Então, pessoal, isso é claramente um engano, né? Porque faz um malabarismo mental, né, para falar que não existe então mais separação, não existe mais basicamente bem e o mal, né? Não existe, né, céu e terra, vai ser uma unidade só. E cita aqui, né, que o filósofo do século XVII, o Spinoza, né, ele dizia que o mundo material e que Deus eram indistinguíveis. E essa ideia, né, de uma secularização do espiritual era vamos dizer, uma base metafísica da matéria, tá? O pensamento do Spinoza, ele foi, vamos dizer, necessário para criar a teologia processual, né, que ensina que alguns aspectos de Deus, como o universo, estão sempre mudando, né, nessa rede eterna, nessa complexa rede eterna de relacionamentos, né? Então a visão do Spinoza de Deus se tornou uma fundação metafísica para aquilo que os nossos cientistas atualmente propõem como uma visão a respeito da realidade do universo, né? O próprio Einstein escreveu o seguinte: eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela através da harmonia de tudo aquilo que é existente, mas não em um Deus que se preocupa com o destino e com as ações dos homens. Tá? Isso é muito sério, pessoal. Então, não nos surpreende que quanto mais nós buscamos, né, analisar a matéria em si mesma, e quanto mais nós procuramos estudar, né, o universo material, desde a estrutura atômica, né, até os padrões climáticos, até a cosmologia, mais nós entendemos o quanto complexo, né, conectado vamos dizer, delicada a criação é, né? O universo ele apresenta, né, que existe um conhecimento e uma regularidade, um padrão, e um desenho, uma funcionalidade e uma intenção na criação da vida. Porque isso tudo vem o quê? Da mente de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou. As coisas não existem em si mesmas, né? Como o Spinoza diz, que a própria matéria já é Deus. Não.
Deus criou. O problema é que eles veem que, como está imbuído na criação todo padrões matemáticos, eles acham que isso em si já, essa inteligência que está intrínseca na criação, é a criação em si, é Deus em si. Não é, isso só denota que Deus fez, da mesma forma como um bolo, né? Vamos dizer, a alma de uma doceira que criou o bolo, o espírito dela não está no bolo, né? A capacidade dela de criar o bolo, da receita, das medidas, está no bolo. Agora eu não posso pegar o bolo e inferir, eu analisando a inteligência que está no bolo, na criação do bolo, né, nos processos para fazer o bolo. Estou pegando o bolo como um exemplo simples, né? Eu não posso inferir que o bolo em si é inteligente, que o bolo em si é vivo, né? Simplesmente porque eu vejo que existe uma inteligência no processo, na criação. Então vou pegar, né, não só o bolo, mas o nosso DNA, por exemplo, né, e o DNA, a matéria, tudo que é criado, né, o número de Fibonacci, os padrões matemáticos na natureza, né? Isso só que mostra que a gente consegue ler isso, por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu essa capacidade de conseguir ler a carta que ele escreveu na natureza. A natureza inteira é uma carta de Deus, pessoal. E nós só conseguimos ler isso porque nós também temos a mente de Deus. Porque também somos feitos, nós também somos parte da natureza, nós não estamos fora da natureza, né? Mas Deus nos deu essa capacidade de conseguir ler a própria criação dele na natureza. Agora, o problema é quando a gente vê isso e acha que, né, como se o livro da natureza fosse a inteligência em si mesma. Não, é o autor que escreveu, né? Vamos continuar aqui. A criação, ela não é aleatória, ela não é fruto de uma, né, como os cientistas dizem, ela não é fruto do acaso, né? Mas ela é resultado de uma mente criativa, de um Deus criador. E a Bíblia diz, né, o Paulo escreve em 1 Romanos 20, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, né? E ele proclama a obra das suas mãos, né? Diz os salmistas. O Paulo está fazendo referência ao Salmo, né? Então, desde a criação, o mundo, né? Desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis são claramente vistos, né? Sendo entendidos, né, nas coisas que são feitas, e até mesmo o seu eterno poder, né, está visto na criação. Então não há desculpa, né? Eu vou até pegar esse texto na Bíblia para ler ipsis literis aqui, Romanos 1, né, 1:20. E o homem não tem desculpa, pessoal, né? Por quê? Porque a natureza dá testemunho de Deus, né? Então, olha aqui, ó. A ira de Deus, eu vou ler a partir do 18, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus deixa manifesto para nós, os seres humanos, através da criação, que ele existe. Porque Deus lhe manifestou, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, o que? Deixaram de adorar o Deus incorruptível, eterno, criador, e começaram a adorar o quê? Imagem de homem, estátua, ídolo, não só de homem, mas como de aves, de quadrúpedes, de répteis, né?
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas próprias concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então vocês entendem como é sério, pessoal, o desdobramento de você não adorar a Deus como ele deve ser adorado, adorar as coisas. Olha toda a lista de coisas, de corrupção, de maus hábitos, de corrupção inclusive sexual, né? Social, de todo o pessoal. Um pecado, um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz. Então tudo isso vem do que? De você não adorar a Deus como Deus deve ser adorado. O homem, ao negar a Deus, ele se abre o quê? Para toda essa destruição, para toda essa degradação espiritual, moral, física, sexual. É muito sério, pessoal, muito, muito sério as consequências do pecado, né, na vida do ser humano. O mundo que a gente vive, as pessoas, por que a gente vive esse mundo tão ruim? Porque é um mundo caído, pessoal, que é um mundo que não reconhece a Deus, não quer se submeter a Deus, é um mundo que o homem quer ser o Deus de si mesmo. E na verdade, ele só é escravo do diabo, que quer né? Ele acha que ele é o Deus, mas ele está sendo enganado pelo diabo. Que o diabo quer o quê? Matar, roubar e destruir o próprio ser humano. E o homem, na sua ignorância, está ajudando o diabo a ser destruído, né? O diabo a destruir o próprio homem. Então a gente encerra o nosso vídeo de hoje, e você, se ouvindo esse vídeo, né, a palavra entrou no teu coração e te tirou as escamas, você entendeu que você precisa se converter, você precisa realmente reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, Deus como Deus Criador, entregar a sua vida para Ele, para primeiro que ter a sua vida eterna garantida, ter salvação, mas para que a partir de hoje, já aqui na terra, você comece a viver em novidade de vida, comece a viver a eternidade aqui na terra já, pessoal, e ser, vamos dizer, embaixador de Cristo aqui, cumprir o chamado, o propósito dele para a tua vida, ao invés de viver o quê? Perdido, enganado nessa confusão que é o mundo, que o final é a destruição, e não só física aqui nessa nossa vida, mas eterna, né? O pior é isso, pessoal, é a separação eterna de Deus. Se você já está vivendo separado de Deus, se você morrer, você vai viver o resto da eternidade, porque a vida física que acaba, mas a vida espiritual é eterna, e você vai continuar vivendo separado eternamente de Deus. O momento de decidir é aqui. O momento de, né, você usar o teu livre-arbítrio e escolher a Deus é aqui. Então eu quero te animar a fazer essa oração comigo agora, incentivar, faça uma oração para você confessar a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer Ele como teu Deus, reconhecer o sacrifício dele, receber o perdão pelos teus pecados e receber o Espírito Santo dele em você. É só assim que você vira um com Deus, né? Todo o resto é mentira. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço, Pai, que eu sou pecador, que eu estou afastado de Ti, eu estou separado de Ti por causa dos meus erros, dos meus pecados. Mas eu hoje entendo, Pai, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. E eu creio, Pai, que o Teu sacrifício é suficiente para pagar a minha sentença, Pai, para pagar a minha dívida, para me lavar e me purificar dos meus pecados. Então, hoje, Pai, eu peço a Ti perdão, Senhor.
Eu peço a Ti perdão em nome de Jesus por todos os pecados que eu cometi, pelos caminhos errados que eu andei, e eu faço um caminho de volta a Ti, Senhor. Eu Te confesso, Jesus Cristo, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, Tu é o meu Senhor, meu Rei. Eu abro a minha vida agora, eu Te convido, Pai, Espírito Santo de Deus, para que Tu seja entronizado na minha vida, que Tu venha reinar em mim. Eu me entrego a Ti as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu peço que Tu venha me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Venha quebrar toda a prisão espiritual, Pai. Toda a cadeia, Pai, espiritual é quebrada hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo pacto, toda autoridade que eu dei para o mal agir na minha vida hoje é revogado, Pai. Não tem mais poder na autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque eu sou verdadeiramente livre hoje em Ti, Senhor. Porque Tu me libertas, Senhor, de toda a prisão espiritual. Obrigado, Senhor, pela nova aliança que eu faço no Teu sangue, no Teu nome, Pai. Eu sou agora, a partir de hoje, Tua propriedade exclusiva, Pai. Obrigado, Senhor, que eu sou agora feito filho de Deus ou filha de Deus, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela salvação. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, venha me conduzir, guiar os meus passos, Pai, que eu cumpra a Tua vontade aqui na terra como no céu, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, você foi arrancado do império das trevas, amém, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você foi resgatado, né? Deus te resgatou, amém, então agora você faz parte da família de Deus, agora você é um com Deus, amém, aí verdadeiramente você é um com Deus. Então compre uma Bíblia, você precisa o que agora? Ler, conhecer, né? A Bíblia, a palavra de Deus vai o que? Renovar a tua mente, os teus pensamentos, você vai se alimentar disso diariamente, espiritualmente. Então passe a ler todo dia, né? Passe a ter uma rotina de oração, leitura bíblica. Tem aplicativos que você pode baixar para você ler a Bíblia inteira em um ano, ainda dá tempo, a gente está no começo do ano. Faça isso e busque uma igreja, você precisa estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, né? A igreja aqui, né, é o corpo de Cristo na terra, mas agora tem que ser uma igreja bíblica, pessoal, que pregue a Bíblia, né? Infelizmente tem falsas igrejas aí que, né, pregam aquilo que é completamente contrário. Então, por exemplo, uma igreja que prega a idolatria não é uma igreja bíblica, né? Uma igreja que prega adoração a qualquer pessoa que não for Jesus Cristo e Deus não é bíblica, né? Busque uma igreja bíblica, amém? Uma igreja que prega esquerdismo, que prega, né, ideologia de gênero, obviamente não é bíblica, pessoal. Não adianta ter o nome de igreja, dizer que é igreja, né? Ter uma aparência de igreja, cantar, parece ter uma liturgia, mas não prega o que a Bíblia diz que precisa ser pregado, né? Amém? Mas ore e peça, né, que o Senhor te conduza a uma igreja. Eu, né, tenho certeza absoluta que Ele vai te dirigir a um lugar onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, vai ser acolhido, né, vai ser discipulado, amém? Você vai começar a caminhar nas boas obras que Deus já tem preparado desde antemão para que você caminhasse nelas, amém? Então, novamente, pessoal, a gente, né, encerra. Eu lembro a vocês dos quadrinhos, não deixe de entrar no site. Você pode conhecer, lá no site tem as imagens dos quadrinhos, as sinopses das histórias, tá bom? Então entre lá, faça o seu pedido, vai ser um prazer poder enviar para vocês, tá? Quiser dar um presente também super diferente para alguém que você ama, que você quer trazer nessas mensagens com esse cunho cristão, de reflexão, de transformação, é um presentaço, um material incrível, tá bom? Desejo a vocês uma excelente semana, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, até a próxima, tchau!